5. Desenhos. No conjunto de desenhos feitos por Ender, pode-se perceber um roteiro paralelo ao das aquarelas e do álbum de viagem. Este último contém, aliás, sua própria série de representações monocromáticas. Há nesses desenhos magníficas cenas de marinharia delineadas durante a travessia atlântica, assim como um instantâneo do piquenique no Corcovado ou um instante de leitura a bordo da fragata Áustria. Ender oferece, com seus desenhos, momentos de maior intimidade, cujo traço aproxima-se ao máximo do modelo. Se as suas qualidades de pintor de paisagem ficam evidentes nas aquarelas, em seus desenhos Ender mostra-se um excelente retratista. Os indivíduos por ele retratados são figuras reais, cujas expressões revelam a proximidade que o artista teve com essas pessoas que encontrou no Rio de Janeiro ou em sua viagem a São Paulo. Rostos que olharam para ele e agora miram o leitor. Foi a partir do desenho que abre este capítulo que surgiu o Rio de Janeiro, o primeiro panorama da cidade feito em gravura baseado na obra de Ender. O primor de detalhes mostra quão prontos estão seus desenhos topográficos para serem coloridos, assim como os que fez de botânica, quando emprestou seu talento para substituir o pintor de plantas Johann Buberger, gravemente ferido por um galho no abdômen ao cair de sua mula. As legendas das obras são traduções que seguem a catalogação da Academia de Belas Artes de Viena, com base nos manuscritos de Ender. Por esta razão, constam menções a escravos e escravas. D01 e D01A. Costas das Ilhas Deserta. Lápis 10,5 por 47,5 centímetros cada. D02. Costas da Madeira. Lápis 11,5 por 47,7 centímetros. D03. Tenda em um bote da fragata Imperial e Real Áustria. Lápis 20 por 26,5 centímetros. D04. Ao lado. Oficiais tocando música. Lápis 20,7 por 28,7 centímetros. Este desenho permitiu que, já na Europa, Ender pintasse uma aquarela que pertence atualmente à Fundação Biblioteca Nacional, A32. Ao contrário da aquarela, que não possui a identificação de nenhum dos companheiros de viagem do artista, neste desenho todos estão devidamente identificados, com seus nomes escritos pelo próprio Ender debaixo de cada uma das figuras. Barão de von Hugel, Conde Schönfeld-Pauff e o cadete Meydorff. Foi provavelmente para um desses viajantes que Ender terminou a aquarela adquirida 150 anos depois pelo Brasil. D05. Teatro de marionetes dos marinheiros a bordo da fragata Imperial Áustria. Lápis 20 por 27,8 centímetros. D06. Convés da Imperial e Real Fragata Áustria desenhada ao velejar. Lápis parcialmente aquarelado, 20 por 27,5 centímetros. D07. Marinheiros no convés. Lápis 15,3 por 25,5 centímetros. D08. Marinheiros no convés. Lápis 20,6 por 28,7 centímetros. D09. Ao lado. Uma parte da bateria ao lado do cabrestante para zarpar a bordo da fragata Áustria. Lápis 17 por 28 centímetros. D10. Vista da rua direita desenhada a partir da Igreja dos Terceiros, Igreja da Cruz. Lápis 40,6 por 53 centímetros. D11. Vista do início da montanha do Corcovado. Lápis 32 por 45,6 centímetros. D12. Vale do Engenho Bom, no Engenho Bom. Lápis sobre papel cinza, 28,3 por 39 centímetros. D13. Vista de Mata-Cavalos. 1. São Sebastião. 2. O Aqueduto.
3. Santa Teresa. 4. Prédio dos Inválidos. Lápis 37,4 por 50 centímetros. D14. Cômodo no Palácio de Sua Excelência o Senhor Embaixador Conde de Eltz. Lápis aquarelado 20,8 por 28,2 centímetros. D15. Ao lado. Sala de estar de Sua Excelência o Senhor Embaixador Conde de Eltz. Lápis com pinceladas em cinza 20,5 por 27,8 centímetros. D16. Vista de uma janela na casa de Sua Excelência o Senhor Embaixador Conde de Eltz. Lápis 20,3 por 28 centímetros. D17. Caminho para a Tijuca. Lápis um pouco pincelado, 19,2 por 30,3 centímetros. D18. Uma casa de campo em São Cristóvão. Lápis 20,2 por 27,7 centímetros. D19. Casas diante do Palácio Real de São Cristóvão. Lápis 8,5 por 15,4 centímetros. D20. Vista da elevação em Mata-Cavalos em direção ao novo aqueduto. Lápis composto de 4 partes, 45,8 por 142 centímetros. Exímio desenhista, Ender demonstrava seu talento ao se permitir panoramas detalhados da cidade, como este de quase 1,5 metro de comprimento por 45,8 centímetros de largura. Era um trabalho minucioso que muitas vezes, como aqui, permaneceria inacabado, mas que ofereceria uma fonte permanente para as aquarelas avulsas. O artista podia se dar, então, a liberdade de recortar aquilo que desejava em específico de uma visão geral topograficamente precisa. Nesse caso, a partir de uma elevação nas encostas de Santa Teresa, Ender retratou uma perspectiva que se estendia até o mar, delineando algumas das desaparecidas residências palacianas como as que podem ser vistas no centro do desenho. D21. Vista do Rio de Janeiro, no alto de Mata-Cavalos. Lápis 32,4 por 47,6 centímetros. Foi sobretudo com este desenho, tomado a partir do alto de Mata-Cavalos, que Ender realizou seu panorama para o Atlas do livro Viagem pelo Brasil de Spix e Martius, de 1823. Nele há detalhes que estão ausentes da aquarela acabada, pintada a partir do mesmo ângulo, na qual a cidade aparece mais encoberta pela vegetação. D22, página ao lado. Cascata Grande da Tijuca. Lápis 26,2 por 20 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. O desenho ao lado serviria de esboço para 2 aquarelas acabadas da Cascata Grande da Tijuca, AA19 e AA20. Elas foram pintadas sob encomenda e não pertencem ao acervo da Academia de Viena. D23. Gruta no Corcovado. Lápis sobre papel azul, 24,3 por 27 centímetros. D24. Café da manhã no Corcovado. Jovem escravo. Martius, Spix, Negro, Slamny, Langsdorff. Lápis 27,5 por 37,5 centímetros. D25. Porto da Estrela. Lápis 30,2 por 46,3 centímetros. D26. Ao lado. Rancho da Mandioca. Lápis 32,5 por 47,4 centímetros. A gravura que ilustra a fazenda da mandioca no livro de Spix e Martius não foi baseada a partir de uma aquarela acabada, mas sim a partir de um desenho. A mandioca foi por diversas vezes retratada por Ender em aquarela, mas somente bem mais tarde ele realizaria sob encomenda uma versão colorida do desenho escolhido pelos naturalistas bávaros para ser gravada. Ela faz parte do grupo de aquarelas acabadas reproduzidas parcialmente no calendário histórico.
primeira edição colorida das obras de Ender no Brasil. D27, acima, vista da mandioca, lápis sobre papel acastanhado, 34 por 47,5 centímetros. D28, rancho na mandioca desenhado ao entardecer, lápis 41 por 52,3 centímetros. D29, rancho na mandioca, lápis 41 por 52,4 centímetros. D30, acima, cama brasileira, lápis 14,2 por 23 centímetros. D31, abaixo e detalhe, portão do Mosteiro de São Bento. Lápis muito pouco aquarelado, 18,2 por 12,9 centímetros. D32, coluna com sebe de rosas em forma de gavinhas. Lápis 19,5 por 14,4 centímetros. D33, ao lado, janela brasileira. Lápis aquarelado 15,6 por 9 centímetros. D34, estudo de pessoas e cabeças de macaco desenhados no navio. Lápis 20,5 por 28,5 centímetros. D35, no alto à esquerda, pedinte em São Paulo. Lápis 19,7 por 28 centímetros. D36, acima, escrava. Lápis 20 por 11 centímetros. D37, escrava. Lápis 19,7 por 28 centímetros. D38, acima à esquerda, escrava de Angola. Lápis 17,2 por 12 centímetros. D39, acima, negra. Lápis 17,5 por 8,7 centímetros. D40, ao lado, escrava de Benguela. Lápis 17,2 por 8,7 centímetros. D41, escravo de Má ilegível, negra do Congo. Lápis 20 por 27,4 centímetros. D42, ao lado, família portuguesa. Lápis 17,8 por 26,2 centímetros. D43, negros, estudo de mãos e cabeças. Lápis 20,1 por 27,9 centímetros. D44, jovem mulato ao lado de seu irmão negro e de uma criança portuguesa. Lápis 20,2 por 27,5 centímetros. D45, escrava de Angola. Lápis 19 por 24 centímetros. D46, ao lado, negra vendendo cana-de-açúcar. Negras carregadas de água. Lápis parcialmente aquarelado, 17,3 por 27,5 centímetros. D47, negros, estudo. Lápis 20,5 por 28,2 centímetros. D47, negros, estudo. Lápis 20,5 por 28,2 centímetros. D48, escravo do Congo. Lápis 18,7 por 24 centímetros. D49, escrava. Lápis 11,1 por 12,6 centímetros. D50, negra de Repô, negro do Congo, a lápis. Lúcia, Repol, Congo, 15,8 por 18 centímetros. D51, crioulo, lápis 11,1 por 11,6 centímetros. D52, escrava de Benguela, retrato de um jovem escravo do Congo.
Lápis 19,7 por 27,5 centímetros. D53. Um capitão viajando. Lápis 8,2 por 13,7 centímetros. D54. Negros, estudos. Lápis 14,9 por 28,4 centímetros. D55. Coletor de igreja brasileiro. Escrita antiga sobre cartolina embaixo do desenho. Lápis 8,6 por 16 centímetros. D56. Pesado carro de bois. Lápis 8,6 por 16 centímetros. D57. Ao lado. Vendedor de água no rio. Lápis 20,5 por 28 centímetros. D58. Estudos de figuras. Lápis 17 por 25,3 centímetros. D59. Ao lado. Estudo. Mulheres negras a lavar. Lápis 8,3 por 15,3 centímetros. D60. Tropeiros. Lápis 18,8 por 24,6 centímetros. D61. Tropeiros juntos de um escravo. Lápis 18,9 por 24,5 centímetros. D62. Paulista com poncho. Lápis 18,9 por 24,5 centímetros. D63. Ao lado, tropeiros. Lápis 20 por 28 centímetros. D64. Chapéu paulista, negro livre de São Paulo. Lápis 20 por 27,6 centímetros. Os tipos colhidos por Ender em sua viagem a São Paulo, o ponto mais interiorano que o artista conseguiu pessoalmente atingir no Brasil, adquirem especial enlevo nesse conjunto de desenhos. Negros e brancos, homens livres e escravizados, foram retratados ao natural. São pessoas que posaram para o jovem pintor de paisagens que aqui revela seu talento para o retrato. Os rostos carregam um patos comovente ao encararem o artista. Através dos olhos dos retratados, os espectadores veem uma gente real, com nome, idade, com as atividades específicas que foram capturadas e levadas para outro hemisfério. Esses rostos representam povos de um Brasil que também, em grande parte, desapareceu com eles. D65. Interior de um rancho juntamente com um mineiro e o senhor Dr. Spix. Lápis 20,1 por 27,7 centímetros. D66. Interior de um rancho. Lápis 20,3 por 27,5 centímetros. D67. Interior de um rancho. Lápis 20,3 por 27,8 centímetros. D68. Mulas seladas. Lápis ligeiramente aquarelado, 19 por 28,5 centímetros. D69. Correia junto com as rédeas, etc., de um paulista. Lápis parcialmente aquarelado, 20,3 por 27,5 centímetros. D70. Selas de montaria paulista, em cima. Sela e manta do cavalo de um paulista. Lápis parcialmente aquarelado, 20,4 por 27,6 centímetros. D71. Ao lado. Sela de carga, em cima. Albarda. Lápis um pouco aquarelado, 20,3 por 27,4 centímetros. D72. Árvores de cactos, efetivamente palmeiras. À direita, levemente a lápis, palmeira. Lápis 31,6 por 19,4 centímetros. D73. No alto à direita, coqueiro,
Frutos das bananeiras. Lápis 26 por 20,3 centímetros. D74, aloé. Lápis muito pouco aquarelado, 20,2 por 27,8 centímetros. D75, palmeira, estudo de folha. Lápis 20,4 por 24,2 centímetros. D76, coqueiro. Lápis 26 por 20,3 centímetros. D77, palmeira, carioca papaya. Lápis 40 por 51,5 centímetros. D78, árvores de cactos, efetivamente palmeiras. À direita, levemente a lápis, palmeira. Lápis 31,6 por 19,4 centímetros. D79, cecrópias, palmeira. Lápis aquarelado, 40,7 por 53 centímetros. D80, acima, palmeira, mamoeiro. Lápis, 40,5 por 52 centímetros. D81, abaixo, palmeira. Lápis, 19,8 por 31 centímetros. D82, arácia, palmeira. Lápis 39,7 por 52,5 centímetros. D83, acima, palmeira cecrópia. Lápis 53,3 por 37,2 centímetros. D84, ao lado, palmeira de dente. Lápis 35,8 por 47,8 centímetros. D85, grupo de bananeiras. Lápis 20,2 por 28 centímetros. D86, estudo de floresta. Lápis 27 por 36,4 centímetros. D87, estudo de floresta na mandioca. Lápis 35,8 por 47,8 centímetros. D88, palmeira. Lápis um pouco aquarelado, 20,2 por 14,6 centímetros. D89, estudo de árvores desenhado na mandioca. Lápis 33 por 26,7 centímetros. D90, plantas da floresta. Lápis 19,5 por 31,8 centímetros. D91, ao lado. Estudo da mandioca. Lápis 40,4 por 52 centímetros. D92, estudo de plantas. Moerão, arácia. Lobelia melastoma. Lápis 38,5 por 50 centímetros. D93, ao lado, estudo de plantas. Figueira, curcus, folha de rícino, plantas carnívoras, arácia. Lápis 39,8 por 51,7 centímetros. D94, Iatropa curcas. Lápis 38,5 por 24,5 centímetros. D95, ao lado. Ricínio. Lápis 38,5 por 24,7 centímetros. D96, acima. Cacto. Lápis 20,4 por 15,5 centímetros. D97, estudo de floresta na mandioca. Lápis 40 por 51,5 centímetros. D98, Iatropa curcas. Lápis 38,5 por 24,5 centímetros. D99, estudo de plantas. Floresta tropical. Lápis muito leve, 40,7 por 53 centímetros. D100, estudo de árvore desenhado na mandioca.
lápis 38,5 por 24,5 centímetros. D101, mimosas, lápis 39 por 51,7 centímetros. D102, ao lado, estudo de aloés, lápis 32,7 por 45,6 centímetros. 6. Câmera lúcida. Colaborações entre Thomas Ender e Johann Emanuel Pohl. As 23 aquarelas reunidas aqui foram pintadas em Viena por Ender, segundo os esboços realizados por Johann Emanuel Pohl, 1782-1834, que os trouxera consigo do Brasil em 1821. Ender nunca esteve em Minas Gerais e Goiás, mas seu talento permitiu que se apropriasse artisticamente desses esboços feitos por uma câmera lúcida ou clara e entregues a ele por Pohl, tornando-os uma continuidade de sua obra brasileira. Esse aparelho é um dispositivo óptico patenteado em 1807 e empregado como um instrumento de reprodução limitada no auxílio de composição tanto da perspectiva como ao traçar os contornos do modelo. Por intermédio de uma sobreposição visual do objeto a ser desenhado sobre uma superfície, o artista pode ver simultaneamente a cena e sua projeção no suporte empregado para o seu desenho, permitindo a cópia dos pontos-chaves da cena na superfície. Ao citar a obra de Ender no início do prefácio do Atlas de sua obra Viagem no Interior do Brasil, 1832, Pohl descreve as aquarelas de Ender que chegaram a Viena e aquelas realizadas a partir dos esboços de lugares não visitados pelo artista vienense. Pohl deixa claro que considera a autoria dessas últimas como sendo, de fato, também de Ender. Muitos desenhos do Sr. Ender, traçados modelarmente no próprio local e, em parte, apenas esboçados, se acham no Real e Imperial Museu do Brasil, Viena. São 566 peças, na maior parte vistas da cidade do Rio de Janeiro e seus arredores, e também nas magníficas ilhas dispersas na Bahia de 5 léguas de extensão, na maioria cobertas de palmeiras. Infelizmente, por ter ele partido, não pôde utilizar sua habilidade no interior do extenso país. Por isso, o autor, Pohl, se viu forçado a recorrer aos poucos recursos que adquirira em matéria de desenho e, com o auxílio de uma câmera lúcida de Wollaston, procurou esboçar as vistas que lhe pareceram favoráveis e que depois foram vantajosamente executadas, grifo nosso, pelo Sr. Ender. ACL 01, Fazenda no Rio. Aquarela sobre lápis 31,5 por 42,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Vista de um ângulo da Estrada Real ou Caminho Novo, com uma estalagem e um rancho de pouso. ACL 02, Convento em Minas Gerais. Aquarela e lápis 31,5 por 45,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Um curioso conjunto arquitetônico, formando uma praça fechada à maneira de quartel, situado provavelmente na Estrada Real. ACL 03, Vila em Minas Gerais. Aquarela sobre lápis 31,4 por 45 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Uma área urbana importante, possivelmente Barbacena, por onde Pohl passou na sua viagem de ida a caminho de Goiás. Segundo Pohl, conta esta cidade, Barbacena, 300 casas, na maioria construídas de madeira e barro, mas cobertas de telha. Poucos edifícios têm sobrado. A rua principal, em direção à Vila Rica, apresenta no meio, construída de pedra, a igreja de Nossa Senhora da Piedade, matriz de toda a paróquia. Os altares são de tábuas nuas branqueadas a cal. 2 torres baixas servem de ornamento. ACL 04, ao lado. Um povoado junto à Estrada Real. Aquarela sobre lápis 31,6 por 45,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 05, uma fazenda na Estrada Real.
Aquarela sobre lápis, 31,7 por 45,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 06, ao lado. Uma cidade importante em Minas Gerais, provavelmente Sabará. Aquarela sobre lápis, 34,2 por 53,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 07, Igrejas de um povoado à margem da Estrada Real. Aquarela sobre lápis, 31,6 por 45,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 08, ao lado, Mariana, Minas Gerais. Aquarela sobre lápis, 34 por 53 centímetros. Vista geral da cidade episcopal de Mariana, tendo à esquerda o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. Ao centro, no alto, as torres das igrejas. Vê-se uma da Igreja do Carmo e duas torres da Igreja de São Francisco de Assis. ACL 09, Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela e lápis, 45 por 53 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Vista da parte oeste da cidade de Ouro Preto, Vila Rica, tendo à esquerda a Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, São Miguel e Almas. ACL 10, Vila no Brasil, Cocais. Aquarela e lápis, 31,5 por 35,4 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Este curioso relevo, com um povoado, seria Cocais, cidade que Poole conheceu a caminho de Ouro Preto na sua viagem de volta de Goiás. ACL 11, ao lado, Vila em Minas Gerais. Aquarela sobre lápis, 31,4 por 45 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 12, no alto. Serra dos Cristais, na capitania de Goiás. Legenda sobre antigo porta-gravura. Aquarela e lápis, 31,7 por 45,8 centímetros. ACL 13, acima. Rio Maranhão e Serra das Figuras. Aquarela e lápis, 31,2 por 45,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 14, Serra das Figuras ao norte de Goiás. Legenda sobre antigo porta-gravuras. Aquarela sobre lápis, 31,5 por 45,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 15, no Rio Maranhão, com barcos em primeiro plano. Aquarela sobre lápis, 31,3 por 45 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 16, ao lado, no Rio Maranhão. Aquarela sobre lápis, 31,5 por 45,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 17, Serra do Maranhão, no norte da capitania de Goiás. Aquarela sobre lápis, 31 por 45 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 18, Serra das Figuras e Rio Maranhão. Aquarela sobre papel, 16,4 por 38 centímetros. 1869. Coleção particular, Viena. Em seu roteiro para Goiás, Emanuel Poole atravessou 2 vezes Minas Gerais. Na viagem de ida, Poole realizou uma descrição de Barbacena antes de prosseguir para São João del Rei, Paracatu do Príncipe, Santa Luzia, Arraial de São Félix, São João da Palma, Porto Real e Vila Boa, antigo nome da cidade de Goiás, de onde navegaria pelo rio Maranhão em busca de indígenas. Na volta, o naturalista austríaco percorreu um itinerário que passaria por Caldas Novas, São Marcos, Bom Jardim, Real Mina de Galena, Rio das Velhas, Rio Jequitinhonha, Arraial de Conceição do Mato Dentro, Cocais, Bento Rodrigues, Arraial do Morro de Santana, Mariana, Vila Rica e Barbacena, antes de chegar ao Porto da Estrela. ACL 19,
Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre lápis, 34,7 por 53,2 centímetros. Vista da parte leste de Ouro Preto, Vila Rica. À esquerda, a igreja de Santa Efigênia no Alto da Cruz, e à direita, o caminho para Mariana, cercado de casaril. ACL 20, Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre lápis, 34 por 53,4 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 21, Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre lápis, 34 por 53,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Imagem. Julien Pallier, vista de Vila Rica. Óleo sobre tela, 36,5 por 96,8 centímetros. 1822. Museu da Inconfidência, Ouro Preto, coleção particular, Rio de Janeiro. Imagens. A. Bichebois e J. David, segundo Johann Moritz Rugendas. Vila Rica. Viagem pitoresca. Litografia. 12,5 por 17,5 centímetros. 1835. Coleção particular. As vistas tomadas de Ouro Preto pelos pintores Rugendas e Pallier, dois artistas contemporâneos de Thomas Ender que viajaram até a antiga capital da província de Minas Gerais, foram reproduzidas aqui para que o leitor possa avaliar o realismo das aquarelas do pintor de paisagem austríaco. Apesar de ter realizado suas paisagens mineiras a partir dos esboços feitos pelo naturalista Johann Emanuel Pohl, Ender conseguiu um resultado mais próximo do natural que os outros dois. ACL 22. Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre lápis, 34,2 por 52,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. ACL 23, ao lado. Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre lápis, 34 por 53 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. 7. Gravuras. As gravuras de Ender foram editadas e gravadas de formas distintas. Infelizmente, muitas não trazem seu nome e o respectivo crédito. Esse levantamento demonstra que a obra impressa de Ender, com 24 estampas, aproxima-se do volume de trabalhos de Henry Chamberlain, que reuniu 36 águas-tintas em seu livro. Com exceção de 2 feitas por ordem do imperador Francisco I, as gravuras foram editadas para 3 diferentes autores e gravadas por diversos artistas que empregavam técnicas que variavam da litografia ao buril. São os seguintes autores cujos livros foram ilustrados a partir de Ender. A data refere-se ao ano da publicação. Wilhelm Ludwig von Westphal, 1818. Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, 1823. Johann Baptist Emanuel Pohl, 1832-1837. Neste caso, foram feitas algumas gravuras a partir de Ender que antecederam a publicação, e Carl Friedrich Philipp von Martius, cuja Flora Brasiliensis foi iniciada em 1840. Os comentários de Martius para as 12 litografias da Tabulae Physiognomicae Brasiliae foram reproduzidos da tradução do latim que Carlos Bento Mateus, Lívia L. P. Barreto e Miguel B. do Rosário fizeram para a viagem de von Martius, Flora Brasiliensis, 1996. Nesta série há inclusive o desenho para uma aquarela acabada desaparecida que serviu de base para a gravura Rio de Janeiro, de 1823. Muitas das obras foram gravadas, porém, de aquarelas que não estavam ainda totalmente concluídas, em especial aquelas escolhidas para as tábulas fisionômicas de Martius. O geólogo Esvega e os naturalistas Spix e Martius participaram da viagem de Thomas Ender a São Paulo em dezembro de 1817. Já Pohl retomaria o contato com Ender quando ambos já tinham voltado para Viena. Ao contrário do pintor de paisagem,
O botânico Poole retornou a Viena após uma longa permanência de 4 anos no Brasil, entre os anos 1817 e 1821, quando realizou esboços empregando uma câmera lúcida que seriam trabalhados por Ender. 7.1 Gravura para o livro de Eschwege. G1 Paisagem de Botafogo, no Rio de Janeiro. Litografia 19,6 por 29 centímetros. In Wilhelm Ludwig von Eschwege, Diário do Brasil ou Notas Mistas do Brasil em Viagens Acadêmicas recolhidas por W.C. von Eschwege. Weimar, publicado pelo Gabinete Privilegiado da Indústria do Governo do Grão-Ducado da Saxônia, 1818. Folha de rosto do livro reproduzida à esquerda. Esta gravura ilustra o Diário de Eschwege, publicado em Weimar em 1818, ano do retorno de Ender à Europa. Ela é, portanto, sua primeira obra brasileira impressa, na qual registra a praia de Botafogo com o solar à beira-mar, com a residência do Visconde de Vila Nova da Rainha, frequentada por Dona Carlota Joaquina, além do Morro da Viúva e do conjunto do Pão de Açúcar com o Morro Cara de Cão. Trata-se de uma paisagem bem mais realista do que a dos 2 quadros a óleo que Ender pintou após seu retorno à Europa. A assinatura solitária de Ender na matriz sugere que tenha sido o próprio artista o gravador. Essa hipótese pode ser baseada também na presteza com que este trabalho teve de ser realizado, no pequeno intervalo de tempo de que ele dispôs antes de partir novamente em viagem para a Itália. Imagem abaixo. Thomas Ender. A182. Cercanias de Botafogo. Academia de Belas Artes, Viena. 7.2 Gravuras para o livro de Spix e Martius. O livro que os doutores Spix e Martius publicaram nos anos 1823 e 1831, com o relato ilustrado de sua viagem ao Brasil, é o primeiro a mostrar um panorama do Rio de Janeiro realizado in loco por um pintor profissional de paisagem. O primeiro volume saiu em 1823, com 412 páginas. O segundo, em 1828, estendeu-se até a página 884. E o terceiro, em 1831, completou 1.388 páginas, acompanhado do Atlas, com 53 pranchas. Esta obra dos naturalistas bávaros foi pioneira, junto com Viagem ao Brasil, 1820, do príncipe Maximilian Alexander zu Wied-Neuwied, e Vistas e Costumes da Cidade do Rio de Janeiro e Arredores, 1821, o livro do oficial fuzileiro Henry Chamberlain, em divulgar paisagens brasileiras. As 2 pranchas gravadas a partir de aquarelas de Ender foram litografadas por Coven. Era tamanha a novidade do panorama do Rio que a casa sueca Gillström e Magnusson, de Estocolmo, gravou a versão reduzida do original de Coven reproduzida aqui. Apesar de conservar de modo geral a composição que Coven litografou a partir da paisagem original de Ender, a versão em miniatura sueca trouxe modificações ao eliminar algumas construções e adensar a vegetação à direita no primeiro plano, oferecendo uma oportunidade para se constatar a liberdade com que os gravadores podiam interferir em um original. G2 FWV Coven, segundo Thomas Ender, Rio de Janeiro. Litografia 46 por 59 centímetros. In Atlas Johann Baptist von Spix, Carl Friedrich Philipp von Martius, Viagem ao Brasil, Munique, impresso por M. Lindauer, 1831. Folha de rosto do Atlas reproduzida abaixo. Coleção Rui Souza e Silva, São Paulo. Esta litografia é uma das feitas segundo Ender e que foram publicadas no Atlas da Viagem de Spix e Martius ao Brasil. O primeiro volume saiu em 1823, com 412 páginas. O segundo, em 1828, estendeu-se até a página 884. E o terceiro, em 1831, completou 1.388 páginas, acompanhado do Atlas, com 53 pranchas. Este pode ser considerado o primeiro panorama impresso da cidade. Ele foi gravado a partir de um original,
A144 e D21. Pintado ao natural por um pintor de paisagem profissional e traz no canto inferior esquerdo a assinatura do artista confirmando sua autoria. Imagens: Gudström e Magnusson, segundo Thomas Ender. Rio de Janeiro. Litografia 12,5 por 18 centímetros, 1835. Biblioteca Nacional Austríaca, Viena. Thomas Ender, D21. Vista do Rio de Janeiro, no alto de Mata-Cavalos. Lápis 32,4 por 47,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G3. F.W.V. Colven, segundo Thomas Ender. Mandioca. Litografia 47,6 por 66,6 centímetros. In. Atlas. Johann Baptist von Spix, Carl Friedrich Philipp von Martius. Viagem ao Brasil, Munique. Impresso por M. Lindauer, 1823 e 1831. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Ender esteve pelo menos por 2 vezes hospedado na Fazenda da Mandioca, a propriedade do barão von Langersdorff. Uma primeira foi em julho de 1817, quando viajou acompanhado do naturalista bávaro von Martius. Já a segunda foi no verão de 1818, muito debilitado, após a sua viagem a São Paulo, exaurido física e emocionalmente. O desenho que serviu de modelo para esta litografia foi realizado, ao que tudo indica, na sua primeira permanência na Mandioca, cuja localização estratégica no início da Serra da Estrela, a caminho da Serra dos Órgãos, a tornava uma primeira escala e pouso obrigatório para os viajantes que adentravam o interior do Brasil. Era, portanto, grande a familiaridade do artista vienense com a fazenda, que foi por ele pintada e desenhada de diversos ângulos. Imagens: Thomas Ender, A380, Rancho no caminho para Mandioca. Aquarela sobre lápis 19,3 por 31,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, A384, Vista da Serra da Estrela. Lápis parcialmente aquarelado, 33 por 47,4 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, D26, Rancho da Mandioca. Lápis 32,5 por 47,4 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. 7.3. Gravuras avulsas. G4. Thomas Ender e Joseph Axmann. Litografia a cerca de 1830. Biblioteca Nacional Austríaca, Viena. Este panorama começou a ser esboçado ainda no Rio de Janeiro, sendo esta gravura uma das mais elaboradas entre as que ilustram este capítulo. Os comentários manuscritos de Ender, assim como todos os cuidados tomados na preparação da matriz, e sobretudo as modificações sugeridas por Ender por ordem de Sua Majestade, nos levam a crer que esta litografia, em que se baseou enormemente a água forte de Axmann para o livro de Poe, G7, é uma das obras avulsas gravadas de Ender sobre o Brasil. Ela é também mais fiel ao trabalho preparatório realizado ainda durante a viagem ao Brasil, onde o artista indicou na sua aquarela panorâmica as cores a serem incluídas quando surgisse a ocasião para concluir seu grande panorama do Rio de Janeiro com mais de 1,20 m de comprimento, o que nunca aconteceu. Foi, contudo, a partir do panorama que Ender realizou a aquarela acabada, AA23, que serviu de modelo para a já mencionada gravura que ilustra o segundo volume da viagem de Emmanuel Poe ao Brasil, publicado em 1837, 3 anos após o falecimento de Poe, 1782-1834, e 2 anos depois da morte do próprio imperador Francisco I, 1768-1835, para quem, ao que tudo indica, esta litografia foi realizada sob encomenda. Thomas Ender, A86, Rio de Janeiro, número 1. Lápis parcialmente aquarelado, 36,3 por 121,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena.
Abaixo, Thomas Ender, prova preparatória com observações manuscritas de Thomas Ender para a gravura de Joseph Yaxman segundo Thomas Ender, Rio de Janeiro, há cerca de 1828. Biblioteca Nacional Austríaca, Viena. Tradução da legenda. Por ordem de majestade, o Sr. Guilhermin Ilegível Rebel, Sr. Ender e Sua Excelência Conde de von Steinberg decidiram que o primeiro plano deve ser iniciado a partir da gravura da paisagem de Axmann, a fim de se poder corrigir o ilegível do convento no trabalho já realizado para o Sr. Dobler. Espaço. Logo que este primeiro plano seja colorido, deve-me ser entregue uma gravura, Aetzdruck, tal como a prova original, sobre cujo ilegível as correções serão feitas. Espaço ilegível permanecerá, o fundo a fazer seguindo a impressão se a lito ainda não estiver pronta. Tradução da legenda lateral direita. Toda a ilegível de árvores deve ilegível fazer todo o efeito, como ilegível já será feito na gravura. Aetzdruck, do Sr. Axmann. G5. Johann Pacini segundo Thomas Ender. Catete. Água forte. 22,2 por 33,2 centímetros. Gravura avulsa presente no exemplar do Viagem no Interior do Brasil de Johann Emanuel Pohl, da Biblioteca Nacional Austríaca, Viena. Exemplo excepcional de uma gravura avulsa feita a partir de uma pintura a óleo, O07, e cujo único exemplar foi localizado e enxertado em um exemplar do livro Viagem ao Brasil de Emanuel Pohl, que pertence à Biblioteca Nacional de Viena. Ender demonstrou especial interesse pelas paisagens do Catete e das Laranjeiras, esta última, G17, litografada para a Flora Brasiliensis de Martius. G06. Johann Pacini segundo Thomas Ender. Vista da cidade e da Baía do Rio de Janeiro tomada do Corcovado, no começo do aqueduto na direção da Serra dos Órgãos. Água forte, 31,5 por 42 centímetros. Coleção Rui Souza e Silva, São Paulo. Ender aproveitaria esta cena deslocando o primeiro plano situado originalmente na aquarela que pintou da subida para o Corcovado para as suas duas grandes pinturas a óleo do Outeiro da Glória, O3 e O4. É uma composição que apresenta muitos detalhes pitorescos e serviu de original para a gravura de Johann Pacini, que ilustra a obra Viagem no Interior do Brasil, de Pohl. Confira o volume 1, página 25, com a descrição pormenorizada dessa vista, publicada em Viena. A gravura para a obra de Pohl foi mostrada pela primeira vez em 1830 na exposição da Academia das Artes Plásticas de Santana e causou forte impressão, antes mesmo de ser incluída em seu livro. À margem do caminho, pode-se ver um grupo escravizado comendo. Um deles abate uma cobra venenosa, uma das cenas mais fortes dos dois olhos da glória. Sobre um rochedo desliza um grande lagarto, que era considerado um petisco pelos escravos. Pohl também descreveu detalhes da vegetação apresentada na iconografia. Aqui são vistas as mais estranhas formas de árvores que nenhum Linnaeus denominou, densamente entrelaçadas umas às outras com as mais estranhas plantas parasitas. Catálogo da exposição da Academia das Artes Plásticas de Santa Ana, 1830, parte 1, número 95. 7.4. Gravuras para o livro de Pohl. Após uma permanência de cerca de 4 anos no Brasil, Johann Baptist Emanuel Pohl, ao retornar para a Áustria em 1821, foi nomeado diretor e curador do Museu Brasileiro de Viena, posição que conservaria até o final da vida em 1834. Ele levaria mais de uma década trabalhando em seu livro Viagem ao Interior do Brasil, cujo primeiro volume só seria publicado em 1832 e o segundo em 1837, 3 anos após sua morte. Nesse livro está a mais bela série gravada sobre o Rio de Janeiro e o Brasil, realizadas pelos 2 últimos grandes mestres da execução de matrizes em cobre,
Joseph Yaxman, 1793-1873, e Johann Nepomuk Passini, 1798-1874. São gravuras em água forte e buril segundo Ender, com o pintor de paisagem participando diretamente da fatura perfeccionista das estampas, superior às litografias anteriores que ilustram o Atlas dos Bávaros Spix e Martius. As ilustrações para o livro de Poe foram realizadas paralelamente à redação do livro, ficando prontas antes de sua publicação. Ao lado da assinatura de Axman, aparece o ano em que concluiu sua obra, por vezes anterior à publicação do próprio Atlas em 1832. Além do Rio de Janeiro, ilustrado com 4 das 7 gravuras, Poe viajou pelas então capitanias de Goiás e Minas Gerais, fazendo esboços de paisagens por intermédio de uma câmera lúcida. Imagens: Johann Emanuel Poe. Capa do Atlas descrevendo a viagem no Brasil, 1832. Biblioteca Brasiliana Gita e José Midlin, USP São Paulo. Thomas Ender. A201. Vista do Corcovado para o Catumbi. Aquarela e lápis 32,3 por 47,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender. AA22. Vista do Corcovado para o Catumbi e da Serra dos Órgãos. Aquarela sobre lápis 22,3 por 33 centímetros. G07. Joseph Axman II Thomas Ender. Rio de Janeiro. Água Forte, 45,4 por 60,6 centímetros, a cerca de 1828. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Esta perspectiva do Rio de Janeiro é uma variante em água forte da gravura avulsa feita a partir do grande panorama inacabado da cidade, G4. O fato de a mesma paisagem ter sido gravada 2 vezes em técnicas diferentes faz desta gravura uma das mais elaboradas entre aquelas que ilustram o livro de Poe, todas elas muito ricas em detalhes. São muito pequenas as diferenças entre esta água forte e a litografia precedente. Na vegetação em primeiro plano, Ender optou pela palmeira, um lugar comum para representar um ambiente tropical, provavelmente escolhida por Poe por ser mais exótica que a vegetação baixa do panorama original pintado do natural no Rio de Janeiro. Imagens: Thomas Ender. AA23. Panorama da cidade do Rio de Janeiro, visto do terraço do Morro da Conceição. Embaixo, à direita, assinado sobre uma pedra. T.H. Ender. Aquarela sobre lápis 35,3 por 53,8 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, A86. Rio de Janeiro, número 1. Lápis parcialmente aquarelado, 36,3 por 121,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G8. Joseph Axman II Thomas Ender. Um aspecto do Rio de Janeiro com o aqueduto e vista da Bahia. Água Forte Buril, 45 por 56,9 centímetros. 1832. Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Coleção Brasiliana, Fundação Estudar. Doação da Fundação Estudar, 2007. Esta água forte, feita a partir de uma aquarela acabada, ilustra a proximidade que existia na então capital do Reino Unido entre o campo e a cidade propriamente dita. No primeiro plano, escravizados trabalhando em um canavial, em uma perspectiva que se estende do sopé do Morro de Santa Teresa, com um convento de mesmo nome à direita, mostrando uma construção palaciana na antiga Rua Mata-Cavalos, atual Rua Riachuelo, até os arcos, com a Bahia ao fundo. É interessante para o espectador observar a evolução dos estudos realizados por Ender, em sépia e aquarelados, com acréscimos e omissões, até atingir a composição final. Imagens: Thomas Ender, Mata-Porcos. Álbum de viagem número 141. Lápis e aguada, 15,2 por 8,3 centímetros. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Thomas Ender, A163.
Vista de Mata-Cavalos depois do Aqueduto do Rio de Janeiro. Aquarela sobre lápis 25,1 por 40,3 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, AA24. Vista tomada da elevação de Mata-Cavalos tendo adiante o Aqueduto do Rio de Janeiro. Aquarela sobre lápis 22,2 por 33 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G9. Johann Pacini, segundo Thomas Ender. Real Palácio de Verão, traduzido do alemão. Boa Vista, Palácio Real de Verão, em São Cristóvão, nos arredores do Rio de Janeiro. Água Forte, 41,8 por 54,8 centímetros, a cerca de 1830. Coleção Rui Souza e Silva, São Paulo. Como a gravura seguinte, esta água forte parece ter sido realizada por ordem do imperador da Áustria, tendo sido elaborada a partir de aquarelas realizadas no Brasil, entre elas uma aquarela acabada. É natural que o artista buscasse registrar com esmero a residência de Dona Leopoldina para seu pai, e também que Francisco I a quisesse gravada para poder oferecê-la a diplomatas e cortesãos. A gravura era o principal meio de divulgação de um acontecimento da realeza, algo semelhante a uma peça de propaganda. Neste caso, ela adquire especial importância ao mostrar a princesa e Dom Pedro em uma cena idílica num cabriolé, o casal ainda apaixonado a caminho de seu palácio brasileiro, a Quinta da Boa Vista. Imagens. Thomas Ender, AA25. Palácio Real de Verão de Boa Vista, em São Cristóvão, nas proximidades do Rio de Janeiro. Em primeiro plano, carruagem com o príncipe Pedro e a princesa Leopoldina. Aquarela 22 por 32,7 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, A235, São Cristóvão. Lápis aquarelado 19,6 por 26,4 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G10. Joseph Axmann e Thomas Ender, segundo Johann Emanuel Pohl. Cidade de Goiás, antiga Vila Boa, capital da capitania do mesmo nome. Água Forte 50 por 67 centímetros, 1830. Coleção Rui Souza e Silva, São Paulo. Esta gravura mostra a estreita colaboração artística que ocorreu entre Ender e Pohl para que fosse alcançado um resultado de grande realismo. Baseada em uma aquarela inicialmente pintada a partir de um platô, na gravura são inseridos os mais diversos tipos para povoar a antiga capital de Goiás. A figura dominante no primeiro plano, com seu chapéu de abas largas, apoiando-se altivo em uma haste com duas puas, é um paulista que Ender desenhou do natural, na sua viagem a São Paulo em dezembro de 1817. Esta figura foi, aliás, retratada de frente e verso, demonstrando a impressão que o cavaleiro brasileiro causou no jovem artista. São esses acréscimos tomados de trabalhos avulsos feitos no Brasil, como a aquarela Carro de Bois, transposta em sua integralidade para a gravura, além de outros esboços feitos sobre o mesmo tema, que emprestam uma qualidade presencial ao artista vienense na representação de lugares nos quais nunca esteve. Imagens. Thomas Ender, A511, Paulistas. Lápis parcialmente aquarelado, 20,3 por 26,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, A492, Carro de Bois. Lápis aquarelado 18,7 por 20,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, AA26, Goiás, capital da província do mesmo nome. Aquarela sobre lápis 31,5 por 43,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G11. Johann Pacini e Thomas Ender, segundo Johann Emanuel Pohl. Vista da Serra das Figuras tomadas do Rio Maranhão. Água Forte Buril, 49 por 62,2 centímetros, 1832.
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil, Coleção Brasiliana, Fundação Estudar, doação da Fundação Estudar, 2007. Foi com a aquarela acabada que serviu de modelo para a gravura da Serra das Figuras e do Rio Maranhão que a população indígena faz sua única aparição na obra do artista vienense. Não parece haver nenhuma explicação para essa omissão, uma vez que o artista havia se encontrado com indígenas em sua viagem a São Paulo. Isso se torna ainda mais idiosincrático, uma vez que os povos nativos do Brasil estão ausentes tanto da aquarela preparatória como em uma versão posterior, com data manuscrita de 22 de janeiro de 1869, do próprio punho do artista, quando Ender, na sua última década de vida, adotou um estilo mais impressionista. Esta é também a aquarela para a qual se conhece menos esboços realizados por Poole com o emprego da câmera clara, o que não prejudicou o resultado do trabalho em parceria de Ender e Poole. Thomas Ender, ACL 17, a Serra Maranhão, no norte da Capitania de Goiás. Aquarela sobre lápis, 31 por 45 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender, ACL 18, Serra das Figuras e Rio Maranhão. Aquarela sobre papel, 16,4 centímetros por 38 centímetros, 1869. Coleção particular, Viena. G12. Johann Pacini e Thomas Ender, segundo Johann Emanuel Poole. Vila Rica. Água Forte, 42,3 por 56,9 centímetros, 1830. Coleção particular, São Paulo. Foi para a preparação de sua aquarela acabada e modelo para Água Forte Vila Rica, a antiga capital da capitania de Minas Gerais, que Ender dispôs da maior quantidade de esboços em câmera lúcida, todos eles aquarelados pelo artista. Poole trouxe nada menos que 5 possibilidades de retratar Ouro Preto, todas elas preciosas por oferecer ao espectador a possibilidade de revisitar uma cidade que, apesar de tombada, sofreu prejuízos em sua paisagem urbana e, sobretudo, natural. Isso talvez explique o realismo adquirido na gravura feita a partir da colaboração entre Poole e Ender, um realismo que escapou de transformar a cidade mineira em um simulacro de vale alpino, como ocorreu na obra romântica de Rugendas, que lá, de fato, esteve. Em Ouro Preto, Poole realizou sua última parada de monta na viagem ao interior do Brasil. Imagens. Thomas Ender. A28. Vista de Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre papel, a cerca de 1828. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender. ACL 22. Vila Rica, atual Ouro Preto. Aquarela sobre lápis, 34,2 por 52,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. 7.5. Gravuras do Livro de Mártios. O maior número de gravuras realizadas a partir das aquarelas de Ender pertence às imagens litografadas para o primeiro volume da obra mais ambiciosa de von Martius, a Flora Brasiliensis. Martius começou a escrever seu livro em 1833, mas a obra, escrita em latim, só começou a ser publicada em fascículos a partir de 1840, quando o então chanceler da Áustria, príncipe Metternich, decidiu financiar a obra juntamente com Dom Pedro II. Até a morte de Martius, em 1868, apenas 46 fascículos haviam sido escritos. As gravuras de Ender integram a iconografia do primeiro volume, intitulado Tabulae Physiognomicae Brasiliae, com 49 pranchas nas quais colaboram também os artistas Benjamin Mary, Johann Jacob Steinmann e George Lausinger, com uma fotografia. A edição dessa obra monumental a partir dos estudos de Martius prosseguiria até 1906, atingindo 130 fascículos. G13. Carl Friedrich Philipp von Martius, segundo Thomas Ender, sem identificação de gravador.
Floresta no Morro do Corcovado, perto de São Sebastião, província do Rio de Janeiro. Litografia 32 por 19,3 centímetros, a cerca de 1846. Coleção Marta e Érico Stickel. Acervo Instituto Moreira Salles. Segundo Martius. Ender registrou a vista grandiosa do Corcovado em inúmeras aquarelas. Nesta, encontra-se reproduzida de forma magistral a atmosfera sombria sob as grandes árvores da floresta subtropical. O artista, com sua cartola, autorretratou-se no desenho. Ao seu lado, outras possíveis pessoas podem ser identificadas. O enviado russo ao Brasil, Barão Langsdorff, e os pesquisadores bávaros Spix e Martius, com os quais Ender empreendera esta excursão. Esta prancha foi descrita a partir do quadro de Thomas Ender, meu amigo e companheiro de viagem. Apresenta uma parte da densa floresta que cobre o monte superior do Corcovado e foi escolhida sobretudo para ser observada com olhos benignos, porque reproduz aquela sombra obscura que ali um fertilíssimo popágulo de árvores espalha pela terra com sua ampla folhagem. De fato, as árvores são grandes e entrelaçam suas folhagens de forma tão compacta, dirigindo-se com seus ramos como um pórtico muito verde, que algumas vezes ao próprio sol fica quase que vedada a entrada e a luz não penetra nas partes do bosque verdejante, a não ser que os ramos mais altos sejam sacudidos pela violência dos ventos. Imagens. Thomas Ender. A176. Uma excursão à floresta no Corcovado. Nanquim, lápis, sépia, aquarelado. 45,5 por 32,6 centímetros. Thomas Ender, D23. Gruta no Corcovado. Lápis sobre papel azul. 24,3 por 27 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G14 e G15, na página ao lado. Carl Friedrich Philipp von Martius II Thomas Ender. Sem identificação de gravador. Vista do sumo do Morro do Corcovado, perto de São Sebastião do Rio de Janeiro. Litografia, 22,8 por 32,8 cada. Intabulae Physiognomicae, Munique, 1846. Coleção Marta e Érico Stickel. Acervo Instituto Moreira Salles. Segundo Martius. Novamente, porém, há o de que me lamentar a saber que estas minhas estampas, porque desprovidas de cor, estão destituídas da graça admirável e vívida impetuosidade do brilho daquele céu transparente. A parte do Morro do Corcovado voltada para o mar é precípite e de tal forma declive que se mostra como um fragmento de enorme ruína proveniente do oceano próximo. Uma força demoníaca que um dia imprimiu a presente forma à terra parece tê-lo cortado em dois em linha reta. Nenhuma planta pode ter lugar nessas duas paredes íngremes que nada oferecem senão rochas de cor branco-violeta, granito e guinaíce, que brilham cores variadas por causa da mudança da luz, ou são escondidas por nuvens que passam ali. Mas da estampa oriental, prancha 12, de nossa reprodução para o ocidental, prancha 13, voltados para a enseada do Rio de Janeiro, temos diante de nós para contemplar, sem dúvida, uma das mais belas de todo o mundo. SIC. Imagem. Thomas Ender, A168. Vista do cume do Corcovado a 1.500 pés de altura sobre o oceano. Lápis aquarelado composto por duas partes. 32,1 por 94,8 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G16. Carl Friedrich Philipp von Martius II Thomas Ender, sem identificação de gravador. Floresta no Morro do Corcovado, perto do aqueduto da Fonte da Carioca, 1847. Bastante fiel à aquarela de Ender, esta litografia mostra, a partir das paineiras, na direção ao alto da Boa Vista, ao mesmo tempo,
a exuberância vegetal que se ainda restava e o desmatamento para o plantio do café. Segundo Martius, somos levados a um vale ameníssimo, não muito afastado daquele lugar, a partir do qual o aqueduto do Rio Carioca, que distribui para a cidade do Rio de Janeiro a doçura de suas águas. Quando subires mais alto, um caminho cortado por uma machadinha te levarás, na parte direita da estampa, por um bosque baixo, que não mais sobressai por aquela abundância, mas contém árvores menores de muitos ramos. É a que se chama capoeira, Caapoeira, floresta de segunda ordem, nascida ali quando a floresta primitiva foi extinta. Imagem Thomas Ender, A202, vista próxima ao aqueduto do Corcovado. Lápis e aquarela 32,5 por 47,7 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Litografia 31,7 centímetros por 19,2 centímetros. 1847. Coleção Rui Souza e Silva, São Paulo. G17. Carl Friedrich Philipp von Martius II Thomas Ender, sem identificação de gravador. Vale das Laranjeiras, perto de São Sebastião do Rio de Janeiro. Litografia 32,6 centímetros por 20,2 centímetros. Coleção Rui Souza e Silva, São Paulo. Ender pintou algumas aquarelas, A187, A188, A190, que mostram a entrada do Vale das Laranjeiras, atual Largo do Machado, e aproveitou parte desses registros para uma de suas raras pinturas a óleo, O7. A grande construção ao centro seria a antiga residência de Domingos Francisco de Araújo Rosa. Segundo Martius, à direita um grupo de mulheres está sentado à beira do muro. É agora uma ampla casa e a planície do vale tornou-se uma praça pública espaçosa. No ano de 1817, quando a prancha foi desenhada, este vale estava ocupado com apenas poucas casas e jardins. Várias mulheres negras que na água doce do Ribeirão do Catete lavavam suas roupas, branquejando-as por causa do estrume dos burros, de acordo com os costumes e hábitos pátrios, eram ainda escravas. Imagens Thomas Ender. A188, Laranjeiras. Aquarela sobre lápis 19 por 31,6 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Ender. A190, Laranjeiras. Aquarela sobre lápis 25,2 por 40,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G18. Carl Friedrich Philipp von Martius, segundo Thomas Ender, sem identificação de gravador. Vista do cimo do monte na Serra de Itaguaí, em direção ao Oriente, província do Rio de Janeiro. Litografia 22,5 por 32,2 centímetros, a cerca de 1842. Coleção Marta e Érico Stickel. Acervo Instituto Moreira Salles. Segundo Martius, os que viajam de São Sebastião dirigindo-se à província de São Paulo devem, em primeiro lugar, atravessar um monte na Serra de Itaguaí. Seu cimo, que se sobe com dificuldade, é constituído de guinaíce e está coberto quase todo por densa floresta primitiva, desde sopé até o cimo. A imagem que mostramos reproduziu-a Thomas Ender, ilustre nesta arte. Reproduziu-a daquele lugar em que o caminho se insinua de tal maneira em difíceis sinuosidades nas florestas que perde-se totalmente a vista voltada para a planície oriental. É de se lamentar que não possamos reproduzir a esplêndida magnificência das cores. Imagem Thomas Ender. A268. Panorama a leste do alto das montanhas em Itaguaí, a 15 milhas do Rio de Janeiro. Lápis aquarelado 19,5 por 31,2 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G19 e G20, na página ao lado. Carl Friedrich Philipp von Martius, segundo Thomas Ender, sem identificação de gravador.
monte que se chama Morro Formoso, no limite da província do Rio de Janeiro e São Paulo. Litografia 22,7 por 33 centímetros cada. A cerca de 1846, Instituto Moreira Salles. Segundo Martius. Mostramos aqui em 2 pranchas uma única imagem que, por causa de sua magnitude, fomos forçados a dividir em partes. Reproduziu-a no próprio lugar meu grande amigo Thomas Zender, já que me acompanhava na viagem da cidade de São Sebastião para São Paulo. O caminho entre aquelas cidades que nomeamos está coberto por uma cadeia ondulada de um monte, que sobressai tanto pela altura quanto pela audácia e beleza das formas, donde ter sido distinguido pelos brasileiros com a denominação de Monte Formoso. Os que saem do Rio de Janeiro são retidos principalmente pela amenidade da região, tanto mais que caminharam antes, por diversos dias, por caminho obumbrado de elevadas florestas, que muitas vezes se apresenta desviado através das sinuosidades dos vales e de pequenos montes, de modo que apenas uma pequena visão se oferece ao longe. Imagem. Thomas Zender, A294. Cercanias entre o Morro Formoso e a fazenda do Capitão Mor, a 5 milhas de Areias. Lápis aquarelado 19,2 por 61 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G21. Carl Friedrich Philipp von Martius II, Thomas Zender, sem identificação de gravador. Campos chamados Gerais, perto de Mogi das Cruzes, na província de São Paulo. Litografia 23,1 por 33,1 centímetros. A cerca de 1840, Instituto Moreira Salles. Segundo Martius. Podemos ver aqui, benévolo leitor, uma verdadeira imagem desta região, que com sua arte inigualável nos proporcionou Thomas Zender, amigo diletíssimo, ao se deslocar em nossa companhia de São Sebastião para a cidade de São Paulo. Extensas planícies se desdobram suaves para os lados do rio Tietê, que com suas águas turvas banha essas terras. Nas partes mais baixas desses campos não é raro encontrarmos fontes e terrenos pantanosos, escondidos por densas coberturas de capim. A litografia foi enriquecida com uma série de acréscimos, com os 2 cavaleiros no centro para preencher o lado direito da aquarela original. Além desses viajantes, o número de araucárias, passando das 8 árvores para mais 5 em um novo conjunto adicionado do lado direito. Abacaxis crescem de ambos os lados do caminho, uma bromélia que oferece, segundo Martius, doce alívio ao viajante. Imagens. Thomas Zender, A334. Vista dos campos em Mogi das Cruzes. Aquarela e lápis 19,5 por 30,5 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. Thomas Zender, A304. Uma parte da Serra da Mantiqueira na Vila de Lorena. Aquarela e lápis 19,3 por 30,4 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G22. Carl Friedrich Philipp von Martius II, Thomas Zender. Sem identificação de gravador. Os Campos Gerais, junto à Serra da Mantiqueira, perto de Lorena, província de São Paulo. Litografia 29,7 por 45,2 centímetros, a cerca de 1841. Instituto Moreira Salles. Por intermédio da obra de Ender, Martius revisita mais um trecho de sua viagem ao Brasil. Neste caso, a jornada de quase um mês que parte da expedição austro-bávara realizou do Rio para São Paulo em dezembro de 1817. Segundo Martius, a vegetação da Serra da Mantiqueira é campestre, constituída de capins, pequenas ervas e arbustos. As matas não são vistas senão de espaço a espaço no interior dos vales, nas encostas suaves e úmidas ou nos sopés dos montes. Esta região é a que se situa naquela parte do reino que aqui lhe ofereço, benévolo leitor,
através da gravura de Thomas Ender, excelente artista. G23. Carl Friedrich Philipp von Martius, segundo Thomas Ender. Sem identificação de gravador. A floresta primitiva que sombreia a estrada entre Jacareí e a aldeia da Escada, na província de São Paulo. Litografia 19,9 por 32,6 centímetros, 1841. Coleção particular, São Paulo. Ender, em alguns desenhos, incluía os companheiros de viagem Spix e Martius, inserindo um enfoque mais pessoal em suas paisagens, o que é perceptível nesta gravura. Em meio à sombra da compacta mata tropical, aparece montado um dos membros da expedição austro-bávara. A figura solitária acrescenta um sentimento proto-romântico que é enfatizado na gravura. Segundo Martius. Ao nosso paciente leitor oferecemos, nesta gravura, uma floresta primitiva. Encontramos aí muitas árvores apreciáveis pela altura e pela idade, e não nos custa admitir como provável que grande parte delas tenha mais de 300 anos. Imagem: Thomas Ender. A327. Estrada entre Jacareí e Aldeia da Escada. Lápis e sépia, 20 por 30,8 centímetros. Academia de Belas Artes, Viena. G24. Carl Friedrich Philipp von Martius, segundo Thomas Ender, sem identificação de gravador. A floresta primitiva da Serra dos Órgãos, na província do Rio de Janeiro. Litografia 19,9 por 32,6 centímetros, 1841. Coleção particular, São Paulo. Segundo Martius. Na verdade, de tal modo me favoreceu a fortuna que a maior parte dos meses de julho e agosto de 1817 eu passei na casa daquele amigo, Langsdorff, a Mandioca, situada no sopé da Serra dos Órgãos, onde se oferece uma tranquila paragem para os peregrinos. Este lugar, chamado Serra da Estrela, fica situado a meio caminho entre a terra de Minas e a província de São Sebastião, o que me permitiu percorrer as admiráveis florestas daquela região. O próprio Langsdorff foi testemunha do espanto de que foram acometidos os peregrinos estrangeiros, além de mim, Spix, Mikan e o pintor Thomas Ender, ao contemplarem a extraordinária presença daquela natureza. De todo lado aparecem ao caminhante alegremente explosões de vida. Brilham em grande quantidade folhas suculentas de enorme tamanho e variadas formas. Flores e frutos se destacam pela figura, perfume, cor e grandeza, fazendo assim com que o botânico seja atraído, antes de tudo, por aquilo que ainda desconhece. Aqui ele é detido por magníficas flores cor-de-fogo de Stiftia crisanta, cujos antódios, do tamanho de um punho cerrado, resplandecem, como uma luz distante, nos seios das virentes sombras da floresta.